Você tem andado ansioso nesses últimos dias? Você tem andado preocupado com tudo que tem acontecido? Eu tenho uma palavra de consolo e de esperança para você nessa manhã. São Pedro, ele uma vez escrevendo uma carta para a igreja primitiva, ele disse o seguinte, na sua carta no capítulo 5, no versículo 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus também, certa feita, Ele disse que não era para andarmos ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir, porque as aves do céu, elas não plantam, e mesmo assim a Pai Celestial as alimenta. Assim como a erva do campo, Jesus disse uma coisa muito interessante, e para você que se considera cristão, deveria atentar para as palavras de Jesus quando ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra que eu tenho para você nessa manhã é o seguinte: você que se considera cristão, você que tem Cristo Jesus como um referencial para a sua vida, você tem um recurso muito importante nesse momento. Você tem um recurso de lançar sobre ele a sua ansiedade, as suas preocupações, porque ele cuida de você. Ele cuida das aves do céu, ele cuida das flores, cuida das árvores, das ervas do campo, e você tem muito mais valor do que tudo isso aí. Agora, Jesus ele dá um conselho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então este momento de crise que a gente está passando é um momento de reflexão, é um momento de rever valores e lançar sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação. Eu estou falando aqui para você, mas pode parecer que é simples, mas nem sempre é simples, porque a gente fica preocupado. A gente tem as nossas responsabilidades, as nossas contas para pagar, certo? Mas é nesse momento que a nossa fé ela é provada, a nossa fé ela é testada. E o que eu tenho para dizer para você nesse momento difícil é o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu não estou aqui para falar de religião, eu não estou aqui para falar de igreja evangélica, da igreja da qual eu faço parte. E aliás, eu quero aproveitar aqui para fazer uma declaração pública da minha fé. Eu sou cristão, eu sou evangélico, frequento a igreja Ceifa, sou casado, tenho um filho que hoje está completando 1 ano, sou profissional da área da beleza, muitos já me conhecem, sou cabeleireiro. Eu estou aqui para falar para você o seguinte: descansa em Deus. Saiba que Deus está no controle de tudo. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa lançar sobre Ele as nossas preocupações e confiar, descansar, que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele, não cai um fio de cabelo sem a permissão dele. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Então, tenha fé de que isso vai passar. Jesus disse que é necessário que tudo isso aconteça. Você já parou para observar a maldade no mundo? Já parou para observar como que as pessoas elas olham só para o seu próprio interesse? Você já parou para pensar que se as pessoas seguissem o conselho de Cristo de amar ao próximo como a ti mesmo, não haveria fome no mundo? Quantas pessoas que passam por cima das outras, quantas pessoas que só querem acumular nessa terra, são poderosas, só pensam em dinheiro, só pensam em trabalho, só pensam em se dar bem na vida e se tratando do brasileiro, só pensa em dar um jeitinho para se dar bem. A gente teve a tragédia aqui em 2011, enquanto muitas pessoas se mobilizavam para ajudar outras pessoas, tinha aquelas que se faziam de vítima e se davam bem.
pegavam coisas, pegavam mantimento, pegavam coisas que eram para pessoas mais necessitadas, e a gente vê que na adversidade o caráter da pessoa se revela. E a gente vê numa situação como essa, algumas pessoas, em vez de demonstrar amor, em vez de demonstrar carinho, afeto pelo próximo, compaixão, aproveita para colocar os preços absurdos nas coisas, aproveita para superfaturar, aproveita para se dar bem diante da calamidade. Tudo isso, meu irmão, é falta de colocar Deus em primeiro lugar, é falta de buscar a Deus em primeiro lugar, é falta de seguir os conselhos de Jesus. E mais uma vez, eu não estou aqui para falar de religião. Aliás, a própria religião, muitos evangélicos, pastor falando de pastor, uns criticando porque estão fechando as portas, outro criticando porque o outro continua com a porta aberta, e acaba fazendo guerra entre si. O Brasil precisa nesse momento de mais união, de menos julgamento, de menos crítica, e se unir, porque o nosso inimigo é um inimigo invisível, como disse o pastor Sérgio ontem no culto online. O nosso inimigo é um inimigo incomum, que é um inimigo invisível. Além de Satanás, né, que é o príncipe das trevas desse mundo, que veio para roubar, matar e destruir, tem um inimigo invisível agora, que é esse vírus. O inimigo não é aquele que está entrando no ônibus e está lotando o ônibus porque precisa trabalhar, precisa colocar o sustento dentro de casa. O inimigo não é aquele que está trazendo esse vírus de alguma forma. O inimigo é um inimigo invisível. A gente deve sim seguir as recomendações básicas, ter consciência de que isso é uma coisa séria, mas a gente não pode se degladiar nesse momento, criticar uns aos outros. Então aproveite esse momento para colocar toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação aos pés de Cristo, porque Ele tem cuidado de ti. Uma excelente semana para você, um excelente final de semana. Aproveite esse momento aí para você ficar com a sua família, para você poder refletir e para que a gente possa tirar lições de tudo isso que a gente está vivendo. Eu tenho ouvido uma coisa que é muito interessante, que tempos difíceis geram pessoas fortes. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. Então que este tempo difícil possa tornar você uma pessoa forte, uma pessoa mais responsável, uma pessoa que reconhece Deus como Senhor do universo. Mas agora é necessário uma coisa, como disse Pedro: humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É necessário abaixar a cabeça. É necessário reconhecer a grandeza de Deus, é necessário reconhecer o poder de Deus, e é necessário reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa insignificância. Que um vírus, que um mosquito, que uma praga é capaz de colocar de joelhos toda uma humanidade, toda a humanidade. E os homens mais poderosos dessa terra temem, principalmente aqueles que já passaram dos 60 anos. É necessário reconhecer que Deus, Ele é Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém.